Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? Essa aula será de matemática e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de resolver problema envolvendo conhecimentos numéricos. Boa aula! Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe, sou professor de matemática. Estou aqui mais uma vez com vocês para mais uma aula nessa preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. E hoje a gente vai trabalhar uma habilidade que faz parte, que compõe a competência de área 1 da área de matemática, que é a habilidade 3, que fala sobre resolver problema envolvendo conhecimentos numéricos. Tá? Dentro dos diversos objetos de conhecimentos que poderiam ser usados na avaliação dessa habilidade, a gente vai hoje trabalhar com dois deles, que são os cálculos do mínimo múltiplo comum, que nós chamamos normalmente de MMC, e do máximo divisor comum, MDC, entre dois números inteiros positivos. Tá legal? E a gente vai fazer esse trabalho exatamente trabalhando, usando duas situações, problemas do cotidiano, em que esses tópicos podem nos auxiliar na resolução. O primeiro deles é o seguinte: imagina que uma determinada instituição esteja fazendo uma campanha, organizando uma campanha de doação de roupas para populações carentes. E essa tabelinha traz para a gente as quantidades de cada um desses 4 itens, camisas, calças, casacos e pares de meia, que essa instituição conseguiu arrecadar. Então nós temos lá 1.260 camisas, 1.680 calças, 2.100 casacos e 2.520 pares de meias. E esses itens vão ser organizados em kits para que sejam distribuídos a essas pessoas. Tá legal? Cada um dos kits vai ter que ter a mesma quantidade de cada um desses itens, ou seja, as camisas vão ser distribuídas igualmente pelos kits, o mesmo acontecendo com as calças, casacos e pares de meias. E a pergunta que vem é a seguinte: qual é a quantidade máxima de kits, todos com a mesma composição, podem ser montadas para essa campanha? Qual o maior número de kits que podem ser montados se você dividir cada um desses itens igualmente por esses kits? Para a gente conseguir resolver, dar a resposta a esse problema, a gente vai analisar primeiro o conceito de cálculo do máximo divisor comum entre dois números, tá certo? Primeira definição: o máximo divisor comum é o maior divisor positivo comum entre dois números. Vamos dar um exemplo? Imagina que eu quisesse calcular, determinar o MDC entre os números 12 e 18. Qual é o maior divisor comum entre esses dois números? Se nós listarmos os divisores de 12, os divisores positivos, nós teremos 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Fazendo o mesmo com o 18, nós temos lá os divisores 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Vamos identificar quais são os divisores comuns entre os dois. Nós temos o 1, percebe? Temos o 2 também, comum aos dois, tá vendo? O 3 e o 6. São os números que aparecem nos dois conjuntos. Então, os divisores comuns entre os dois, 1, 2, 3 e 6. Qual é o maior deles? O 6. O 6 é o maior divisor entre eles. O 6, então, é o MDC entre os dois números. Ok? Mas é lógico que, se os números fossem grandes, não fossem pequenos como 12 e 18, essa enumeração dos divisores e, consequentemente, a determinação do MDC não seria tão simples. Então, nós vamos falar aqui, dentre vários métodos que existem, de um deles que é usado para o cálculo, de forma mais simples, do máximo divisor comum entre os dois números, tá certo? Que é o método da fatoração simultânea. Como é que funciona isso? Esse método consiste em você fatorar simultaneamente os números até que não exista mais fator primo comum. Como assim? Vamos dar um exemplo? Imagina que nós queremos determinar o MDC entre os números 120 e 168. Então, estão ali os dois números, a barrinha que nós vamos usar para fazer a fatoração, e nós vamos fatorando ao mesmo tempo os dois números, ok? Até que não haja mais fator comum entre eles. O primeiro fator primo comum entre os dois é o 2. Se nós dividimos cada um deles por 2, nós temos lá 60 e 84, que de novo tem o fator 2 em comum. Então dividimos novamente, obtendo 30 e 42. O 2 é fator primo comum novamente, dividindo por 2, 15 e 21. Repara que o 2 não é mais fator primo de nenhum dos dois, certo? O próximo fator primo comum a eles é o 3. Nós dividimos por 3 os dois, obtendo 5 e 7. Repara que os dois números, o 5 e o 7, eles não têm mais nenhum fator primo comum. Então paramos por aí, multiplicamos os fatores encontrados à direita da barra e achamos então o MDC entre os dois números. O MDC entre 120 e 168 é 2 ao cubo, repara que são 3 fatores 2, 2 ao cubo vezes 3, achando então 24. Ok?
Vamos voltar para o problema então e resolver a situação? Nós temos ali a tabela com as doações, quantitativo de cada item, ok? Bom, vamos chamar de K a quantidade de kits que vão ser montados, certo? Lembrando que temos que ter a mesma quantidade de cada item em todos os kits. Ou seja, você vai pegar as 1.260 camisas e vai dividir igualmente pela quantidade K de kits. Isso quer dizer que a divisão de 1.260 por K, que vai ser o número de camisas em cada kit, tem que ser um número inteiro, ou seja, essa divisão tem que ser exata, de forma que o K tem que ser um divisor de 1.260. Da mesma forma, o K vai ter que ser divisor do 1.680, do 2.100 e do 2.520, de forma que o K deve ser um divisor comum entre os 4 números. Como a pergunta do problema foi qual a maior quantidade de kits que nós poderíamos montar, nós temos que achar o maior divisor comum entre os números 1.260, 1.680, 2.100 e 2.520. Vamos ao método da fatoração simultânea? Estão lá os 4 números, colocamos as barrinhas, fator 2 comum a todos eles, dividimos. O 2 novamente é fator comum a eles, dividindo por 2 cada um, encontramos aqueles valores. Repara que o 2 não é mais fator primo devido ao 315, tá vendo? Que não é divisível por 2. Mas o 3 é um fator primo comum, dividimos então por 3, ok? O próximo fator primo comum a todos os números que ali aparecem é o 5, dividimos por 5. Esses números têm o fator 7, que é o fator primo em comum, e chegamos naqueles valores que não tem mais fator primo comum. Paramos o processo nesse ponto, multiplicamos os valores e temos então o MDC entre os 4 números. 2 ao quadrado, repara que são 2 fatores 2, vezes 3, vezes 5, vezes 7, achando o MDC então de 420, certo? Então poderão ser formados no máximo 420 kits nessa campanha. Tá legal? Então essa foi a nossa primeira situação. Vamos trabalhar um outro exemplo? Digamos então que num determinado instante esses 2 sinais abrem juntos, no mesmo instante, ok? Depois de quanto tempo esses 2 sinais voltarão a abrir novamente no mesmo instante? Então, para responder essa pergunta, a gente vai trabalhar primeiramente o conceito de mínimo múltiplo comum, MMC, entre 2 números positivos. Então a definição é essa, é o menor múltiplo positivo comum entre 2 números. Vamos dar um exemplo? Vamos determinar o MMC entre 12 e 18. Bom, se nós listarmos os múltiplos de 12, nós temos 0, 12, 24, 36 e assim por diante. Listando os múltiplos de 18, 0, 18, 36, 54, 72. E aí vamos destacar os múltiplos comuns. Ó. Temos o 0, tá vendo aqui? Ó, comum aos 2. O 36, também comum aos 2. Depois o 72, tá vendo? 72 lá, ó, comum nos 2 conjuntos. 108 e assim por diante. Então os múltiplos comuns entre 12 e 18 são 0, 36, 72, 108. O MMC entre eles é o menor múltiplo positivo comum. O menor positivo comum é o 36, já que o 0 não é positivo, certo? Então, o MMC entre os 2 números é de 36. Novamente, se os 2 números trabalhados fossem números maiores, em que essa listagem, essa enumeração de múltiplos se tornasse complicada, nós temos outras saídas para o cálculo do MMC. Uma delas é o método da fatoração simultânea novamente. Tá legal? Como é que é esse procedimento? Você coloca os 2 números, vamos dar um exemplo ali, ó. Achar o MMC entre 30 e 54. E vamos fatorando eles simultaneamente. Ó, os 2 números, botamos a barrinha, dividindo por 2, nós temos 15 e 27. Fator primo do 15 e do 27, 3. Dividindo por 3, 2, 5 e 9. Eles não têm mais fator primo comum, mas você continua a fatoração. O primeiro é divisível por... O segundo é divisível por 3, novamente. Novamente, o segundo é divisível por 3. Chegamos naquele ponto 5, 1. E agora, o fator 5, primo do primeiro número à esquerda. E os 2 números estão fatorados. Chegamos no 1 nos 2 números. Multiplicando esses valores do lado direito da barra, nós vamos ter, então, o MMC entre 30 e 54. 2 vezes 3 ao cubo, repara que são 3 fatores 3, tá vendo? Vezes 5, 270. Tá legal? Então, você vai fatorando os 2 até os 2 estarem completamente fatorados e multiplica os fatores do lado direito. Vamos aplicar isso no nosso problema? Então, o primeiro sinal de trânsito ficava 40 segundos aberto e 20 segundos fechado, de forma que ele abre a cada 60 segundos, 40 mais 20. O segundo, 35 segundos aberto e 15 segundos fechado, de forma que ele abre a cada 50 segundos. Então, ó, se um abre de 60 em 60 e o outro de 50 em 50, nós temos ali os instantes de abertura do primeiro semáforo.
aberto no instante zero, onde eles estavam abriram juntos, né? E depois, 60, 120, 80, ou seja, ele abre a cada múltiplo de 60. O segundo semáforo abre de 50 em 50. Instante inicial zero, onde eles abriram juntos. Depois, 50, 100, 150, ou seja, abrindo nos múltiplos de 50. Eles vão voltar a abrir novamente, o instante comum de abertura vai ser num número que seja ao mesmo tempo múltiplo de 60 e de 50. E a primeira vez que isso vai acontecer, o primeiro múltiplo comum entre os dois vai ser dado exatamente pelo MMC entre 60 e 50. E nós temos que calcular esse valor. Temos ali então os dois números, 60 e 50. Os dois têm o fator 2, dividindo por 2 temos 30 e 25. O primeiro ainda é divisível por 2. Temos então 15 e 25. O primeiro é múltiplo de 3, então colocamos o fator primo 3 ali para dividi-lo por 3, ó, 5 e 25. Os dois têm o fator 5, dividindo por 5, 1 e 5. E finalmente por 5, fatoramos os dois números. Multiplicando os números do lado direito, em vermelho, nós vamos então calcular o MMC entre 60 e 50. 2 ao quadrado, 2 fatores 2, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Esse expoente 2, ó, devido ao fato de termos 2 fatores 5. Multiplicando esses valores, nós vamos ter então 300 como MMC entre 50 e 60. Tá certo? Eles abrirão juntos novamente após 300 segundos, ou, se preferir, 5 minutos. 5 minutos após aquele instante onde eles abriram pela primeira vez juntos, eles vão abrir novamente no mesmo momento. Tá legal? Bom, espero que a aula tenha sido proveitosa, que tenha ajudado a vocês nessa preparação para o Enem e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Grande abraço! Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudos número 33. Bom estudo e até a próxima aula!